E muito obrigado a você que assiste esse vídeo para complementar o seu conhecimento. Eu sou o Jankoski, sou policial militar há 15 anos e há 25 anos sou mecânico, instrutor de direção e consultor técnico automotivo por formação e profissão. E hoje nós vamos conversar sobre os filtros DPF. O que é isso daí afinal? Que tipo de problema que ele está dando e o que ainda pode acontecer? Vamos estar dando uma olhada. Muito bem, vamos entender então um pouco mais essas situações. Aqui nós temos os métodos de regeneração, passivo, ativo e forçado. Vamos ver quais são isso aí. Mas primeiramente vamos estar entendendo o que é essa regeneração, qual é a necessidade dessa regeneração. Bom, com a evolução dos motores, houve o aumento de suas potências e substancialmente também o aumento em suas emissões. Logicamente, motores mais antigos também emitem bastante, mas quando você tem um aproveitamento melhor desses combustíveis, você tem uma queima maior desses combustíveis e, consequentemente, você tem uma maior emissão de gases. Consequentemente, você precisa estar fazendo melhores controles dessas emissões. Justamente por isso, foi criados os mecanismos de emissão de poluentes. Nos sistemas turbo diesel, esse sistema precisa ser ainda mais eficiente, ainda mais eficaz, porque o diesel ele solta muitas partículas, né? Muitos materiais pesados, e isso daí você vê facilmente no momento que você coloca a mão no escapamento do motor a diesel ali. Se você colocar um papel ali, um A4 ali no escapamento de um motor a diesel, você vai ver o quanto ele emite, né, de partículas sólidas, se comparado ao motor a etanol, por exemplo, né? Então, sem comparações o tanto que o motor a diesel emite desse tipo de partículas. Justamente por isso foi desenvolvido os filtros de partículas, né? Com a adoção dos programas antipoluição, isso daí a gente está falando dos Proconv L6, L7, L8, então todas essas características, né, todos esses dados foram fazendo com que você tivesse cada vez mais restrições nesses motores. Então aqui, por exemplo, nós temos o motor do veículo, né? E aqui, na saída do motor do veículo, inicialmente você tinha o quê? Você tem o sistema de EGR, né? O sistema de EGR, aqui, ó, um EGR. Esse daqui é o sistema de recirculação de parte dos gases do motor. Então, parte dos gases do motor vai ser reaproveitado, vai sofrer um processo de resfriamento e vai estar retornando ali para o seu sistema. Então, isso daí foi um dos primeiros elementos que você pode estar utilizando para você ter estratégias para estar reduzindo a emissão de poluentes. Dá problema no EGR? Vários. A Amarok e tantos outros veículos aí que o digam, né? Isso eu citei a Amarok por causa da frota policial. Nós tínhamos ela na nossa frota policial, ainda bem garipadinho, ainda acha algumas unidades perdidas por aí. Mas é um veículo que teve bastante problemas. Né, dos vários problemas que ele teve foi justamente isso daí. Saindo da parte do motor aqui, entrando para o sistema de escapamento, nós temos aqui, por exemplo, o catalisador. Então nós temos aqui um conjunto catalisador no escapamento, que nesse caso aqui, em vários casos, o conjunto catalisador acaba não dando muitos problemas, exceto ao longo de muito tempo, ele vai estar tendo aqui a sua obstrução, né? Ele vai tendo aqui uma interrupção dele, vai começando a dar problemas, mas via de regra geral, ele fica bem quieto até o momento que ele dá problema, e a hora que ele dá problema, deu um problema de vez, tem que fazer a substituição e acabou. Então, esse componente catálico, ele vai estar pegando os gases que estão vindo aqui, fazendo a sua troca através dos seus metais nobres que ele tem aqui dentro, através dos seus materiais cerâmicos que ele tem aqui dentro, é passado em todas as galerias aqui dentro do catalisador e feito aqui as reações químicas, né, no mecanismo do tipo colmeia, que vai fazendo todo o tratamento desses gases. Além disso, foi criado há tempos depois também o filtro de partículas, né, o famoso DPF, que é esse aqui que algumas viaturas estão tendo problemas aí agora, né? Então o DPF começou a ser um dos fatores complicadores para algumas viaturas. Também o DPF é composto por um material
cerâmico também é um material do tipo colmeia, que vai estar fazendo toda a parte de tratamento dessa fuligem que tem aqui. O que acontece? Nesse sistema aqui, o filtro DPF, o filtro de partículas, ele vai ter um acúmulo muito grande desses elementos, como nós já vimos, são elementos mais pesados, tudo aquilo que estaria saindo para o final do escapamento, hoje não acontece mais. Se você pegar, por exemplo, um veículo aí, 2014, por exemplo, né, uma viatura 2014, movida a diesel, e você pegar uma viatura agora, 2023, 24, 25, movida a diesel, você vai ver que a diferença de emissão de fuligem que ela tem lá no escapamento é muito grande. Vamos pegar, por exemplo, com base a Trailblazer S10. Vamos estar pegando a Trailblazer. O primeiro lote adquirido em larga escala pela PMPR, lote 2018. Se você passar a mão no escapamento ali das versões diesel, você vai ver que ela tem uma concentração de fuligem muito maior do que as versões 23 e 24, por exemplo, que já trabalham com mecanismo de DPF maior. Todas elas trabalham com mecanismo de DPF, todas elas já trabalham. Desde a 2012, se não me engano, a primeira versão dos modelos novos já da S10, ela já trabalha com esse mecanismo, né? Todos os motores aí, do XLD28, que agora receberam o nome Duramax, mas na prática é o mesmo motor, todos eles trabalham com esse mecanismo de filtro DPF. Mas ao longo do tempo, conforme foi passando o tempo, esse conjunto aqui ele foi sendo mais elaborado, ele foi sendo mais restritivo, e atualmente ele está em um nível bem restritivo mesmo. Por isso que agora vocês começam a ter alguns problemas relacionados a isso, né? Algumas características relacionadas a isso. Então isso daqui, o que ele vai estar fazendo? A partir do momento que os gases já passaram pelo EGR, já passaram pelo componente catálico, aqui eles vão estar entrando nesse filtro. Aqui vai existir uma divisão nele, que também vai ser feita mais uma parte aqui catalisada e aqui mais uma parte com os seus filtros de partículas. Acontece que com o passar do tempo, isso daqui entope, ele efetivamente entope, literalmente entope. Ele fica com tantas partículas que ele realmente entope. E como que é feita a desobstrução disso daqui? A desobstrução é feita de três maneiras: passiva, ativa e forçada. A desobstrução passiva, conforme você está rodando com esse veículo, você está acumulando quilometragem com ele, ele vai estar tendo o aquecimento desse componente, e esse aquecimento desse componente, ele naturalmente já vai desobstruindo. Vamos estar colocando aqui uma situação de churrasco. Se fosse um churrasco, você coloca lá o carvão, e o que acontece com o carvão? O carvão, fez aquela pilha de carvão, né, começou a fazer o churrasco, ele vai diminuindo. Ele vai, conforme ele vai queimando, ele vai baixando as suas dimensões. Aqui é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Você tem aquela concentração de carvão que ficou aqui, justamente por você circular em baixa rotação, em baixa velocidade, você acaba não tendo o aquecimento suficiente desse componente, então ele começa a ter o acúmulo de fuligem, acúmulo de resíduos aqui. Conforme você pegou uma estrada, teve que andar mais rápido ali, você vai ter o aquecimento, você vai ter o aumento da velocidade desses gases aqui, consequentemente você tem um aumento da temperatura, consequentemente você tem a queima, lembra do churrasco lá, né? Você tem a queima daquele residual de carvão. Então todo aquele residual de carvão vai saindo, você vai tendo uma queima mais eficaz disso. Essa na regeneração passiva. A regeneração ativa, ela ocorre quando essa queima já não está sendo mais o suficiente. Quando mesmo sob condições normais ali, você não está conseguindo estar eliminando aquela concentração de fuligem, aquela concentração de carvão. Então entra a estratégia de regeneração passiva. Então essa estratégia aqui, vai entrar ativa. Essa estratégia aqui de regeneração passiva, como que ela acontece? Ela acontece aqui, ó, naturalmente. Ela acontece naturalmente. Conforme você está andando com o veículo, naturalmente ela vai estar tendo isso. Essa regeneração ativa, ela vai ser feita por quem? Ela vai ser feita pela ECU, né? Pela unidade de controle do motor, né? Ou seja, pela central de injeção. É ela que vai estar comandando para que seja feita isso. E como que é feito isso? Depende. Tem veículos que tem uma estratégia de você estar aumentando o fluxo de combustível aqui do motor, ou seja, você vai estar deixando essa mistura dela mais rica, e parte dessa mistura também vai ser alojada nos componentes aqui do filtro DPF, para que seja feito o aumento dessa temperatura. O que está sendo feito aqui nesse momento? É o mesmo que você está colocando álcool ali.
para você aumentar ali aquele churrasco. Você está colocando combustível para você aumentar aquele churrasco. É exatamente isso que está fazendo. Então ele aumenta a injeção de combustível para que aqui tenha um aumento da temperatura. Então, consequentemente, aqui você vai ter essa queima induzida pela ECU. É essa ECU que vai estar fazendo isso. Além disso, existem outras estratégias que é o quê? Que é você estar conduzindo combustível, por exemplo, diretamente no mecanismo de filtro DPF. Então existe uma injeção direta de combustível lá no filtro DPF. E isso vai fazer com que você aumente a temperatura justamente, né? Lembra do churrasco. Justamente por estar tendo aquele aumento do combustível ali, o combustível com a temperatura alta, obviamente vai estar criando ali um momento em que você vai estar tendo a queima daquele residual de carvão ali. Então isso daí vai estar sendo expelido. Então essa daí é a regeneração ativa feita pela ECU. Ela é feita automaticamente em alguns veículos e ela também é feita manualmente em alguns veículos. Então depende do veículo, você tem um botão ali para você apertar para você estar fazendo essa regeneração. Outros ela faz automaticamente essa regeneração. Quando tudo dá errado e você não teve velocidade suficiente, você não teve tempo suficiente, mas você teve as suas condições de patrulhamento normal, então, ou seja, você teve uma concentração muito grande desses residuais, mas sem estar desenvolvendo velocidade, acabou não pegando estrada. Por exemplo, um veículo que fica circulando dentro da cidade, 12 horas de serviço, pô, você imagina, vai ter uma concentração grande dessa fuligem aqui. E se você não pega a estrada com frequência com esse veículo, né, acaba não pegando trechos longos aí, consequentemente você vai ter problemas aqui. E em alguns casos, a regeneração passiva e ativa foram insuficientes para você estar fazendo isso. O que você vai ter que fazer? Uma regeneração forçada. E essa regeneração forçada você vai estar fazendo daí na oficina, na concessionária, porque ela vai estar sendo feita via scanner. Então você vai precisar do componente de scanner para você estar fazendo essa situação de regeneração. É interessante fazer essa regeneração aqui? Não é legal. Eu já vou explicar para vocês. Essa regeneração forçada, ela vai fazer com que o veículo esteja parado, com que você esteja operando o seu equipamento de scanner, e isso vai induzir também a injeção de combustível ali. E existe uma série de cuidados para você fazer essa regeneração forçada. Uma delas, por exemplo, é você não estar em nenhuma superfície que possa ter um derretimento, né? Então você precisa observar se não tem nada embaixo do veículo ali que possa vir a estar derretendo, tipo de piso que você está ali. Em alguns casos, algumas literaturas mandam que você retire ali o tapete, que você retire qualquer possibilidade de você ter algum produto que possa ser inflamável em virtude da alta temperatura que você vai ter ali nessa regeneração forçada. Outra coisa, você vai estar acelerando um motor parado. Todo mundo sabe que não fica se acelerando o motor parado. Isso é extremamente prejudicial para o motor, você está implementando rotações nele sem ele ter carga. Então não é interessante você estar fazendo essa regeneração forçada. Já teve situações de motor estourar, e não foi nenhuma nem duas situações de motor ser danificado por causa desse tipo de regeneração forçada. Você tem que ficar vários minutos, dependendo do caso ali, dependendo do tipo de estratégia de cada veículo, você tem que ficar vários minutos ali com ele ligado, com ele imprimindo essa rotação parado. Então não é nada interessante para o motor você fazer isso. Não é realmente nada interessante. Você tem que chegar nesse ponto de fazer uma regeneração forçada. O ideal é você fazer o quê? Essas aqui, ó. De preferência, rodar com o veículo. Rode com o veículo semanalmente, pega uma estrada com ele, dá uma acelerada boa com ele, deixe ele rodando aí alguns minutos para que você tenha um fluxo mais intenso desses gases aqui, né? Para que você possa realmente estar tendo a queima desses componentes aqui, a queima desse residual de carvão que vai estar ficando aqui. Isso vai fazer com que você tenha essa desobstrução. Esses mecanismos estão cada vez mais presentes, cada vez mais sensíveis, porque cada vez mais eles estão mais restritivos. Então o número de emissão de poluentes está sendo cada vez mais restritiva e é de fundamental importância que você faça essa manutenção, que na realidade vai ser o quê? A utilização desse veículo semanalmente, dando uma esticada com ele, andando, para que você possa estar evitando ter que fazer essa regeneração forçada. Não é legal fazer isso aqui, tá?
Isso daqui abrevia bastante a vida útil do motor. O pessoal faz, limpa, beleza. Mas é o seguinte, deu problema, não deu certo, não deu certo e não deu certo. Qual que é o procedimento? Fazer a substituição desse componente aqui. O detalhe é que a substituição desse componente é facilmente localizado com valores aí acima dos 10 mil reais. Facilmente. Por quê? Porque você tem um conjunto de metais nobres aqui dentro, né? Você tem um conjunto de metais que realmente são muito caros. A hora que você vai estar fazendo ali a avaliação dos tipos de materiais, você não precisa saber qual é o composto de platina que tem aqui dentro, não precisa saber nada disso. O que você precisa saber é que tem materiais caríssimos dentro do composto catalisador, do composto do filtro de partículas, que vão estar fazendo com que o valor desse componente aqui seja extremamente alto. E muitos locais vão estar fazendo isso, sugerindo que você faça a substituição. Fez a substituição, resolvido o problema? Depende. Fez a substituição, resolvida a fuligem. Não quer dizer que você resolveu o seu método. Se você continua com os mesmos hábitos de condução, você naturalmente vai ter ali os mesmos problemas que você já teve no sistema anterior, você vai ter no sistema novo também. Então, não adianta só você fazer isso. Você tem que adotar uma estratégia de utilização desse veículo, onde você consiga estar pegando essa estrada, onde você consiga estar tendo ali pelo menos seus 15, 20 minutos de estrada, ida, mais 15, 20 minutos de estrada volta, para que você consiga estar fazendo a regeneração passiva, né? Essa regeneração natural e eventualmente uma regeneração automática pela ECU. Então você precisa estar fazendo isso. Existe um método que algumas oficinas estão adotando e eu particularmente adoto aqui. Eu evito estar fazendo essa regeneração forçada, tá? Eu já converso com o cliente, a gente tem como fazer a regeneração forçada? Tem. Eu recomendo? Não. É mais fácil? Sim. É mais rápido? Sim. É mais barato? Sim. Pode danificar o seu motor? Sim. Seu prejuízo de 10 mil pode ir para uns 60 mil? Pode, fácil. Se você duvida, é só pesquisar quanto custa um motor novo, desse daí novo na caixa, embalado. Não estou dizendo motor para você fazer, que daí vai ter que mandar lá não sei aonde para retificar, e vai ter que pedir pinico para não sei quem, para conseguir cabeçório. Não. Estou falando assim, deu problema, tirou da caixa um motor novo, colocou, embalou, registrou. Isso daí, você vai estar gastando na faixa dos 50, 60 mil. Não duvide. Né? Então não é raro você ter que estar gastando isso. Em contrapartida, tem uma situação que eu recomendo que seja feita, que é fazer o quê? A retirada. Faz a retirada dele aqui, Ele tem ali os seus parafusos ali de fixação. Faz a retirada desse conjunto de filtro DPF e faz a limpeza dele. Retirada, efetivamente, fazer a retirada dele, fazer a limpeza, colocar produto, e naturalmente fazer, literalmente, né, fazer uma limpeza desse componente. Fez uma limpeza desse componente, você vai estar gastando aí, dependendo de quem for fazer, dependendo do local que você for fazer. Eu particularmente aqui, na faixa dos R$2.500, quando você tem que estar retirando esse componente, fazendo a limpeza, fazendo todos os testes, do início ao fim. Chegou com problema, está indo embora. Desse início todo ali, você vai gastar aproximadamente uns R$2.500. Né? Isso é o que eu cobro. Tem quem cobre mais, tem quem cobre menos. Então, o meu preço aqui hoje, atualmente, né? Fevereiro, março de 2025, eu estou cobrando em média isso para mim fazer essa limpeza com a retirada do conjunto, a limpeza total dele e reinstalação desse componente. Tem um outro método também, tem também um outro método, que é com a adoção de um componente específico para que você faça a limpeza. Como assim? No momento em que você está operando esse componente aqui, existem vários sensores que são ligados a ele. Então aqui, por exemplo, eu vou estar colocando aqui, aqui tem a ECU, né? Então tem a ECU lá que vai fazer as regenerações. Então eu vou estar colocando aqui tem o módulo de injeção, né? Módulo ECU. Então tá aqui o módulozinho. Esse aqui é o módulo de injeção, ele está controlando como está sendo feita esse mecanismo aqui. O que acontece nesse módulo? Ele tem um sensor, que é o sensor pré-filtro de partículas, ele é colocado antes. Ele tem um outro sensor ramificado, que é pós. Então aqui ele tem duas sondas, uma que vai estar analisando a entrada
e a outra que vai estar analisando a saída. Ela que vai estar me dizendo qual é o fluxo, qual é a velocidade desses gases aqui, qual é a intensidade que está entrando, qual é a intensidade que está saindo. Ela que vai estar me dizendo quantos por cento ele tem de obstrução aqui ou não. Além disso, ele tem também um outro sensor que vai estar monitorando a temperatura desse sistema, né? Então note que é um mecanismo bem complexo, e dependendo do caso aqui também tem mais esse daqui que faz a injeção direto do combustível, que ele vai estar também sendo comandado pela ECU, e ele vai estar dizendo quanto de combustível vai ser injetado aqui ou não. E aí, dependendo do mecanismo, você ainda tem mais alguns conjuntos para estar fazendo esse monitoramento, além também das sondas pré-catalisador, além das sondas pós-catalisador. Então existe todo um conjunto aqui de tratamento desse escapamento para que você tenha um menor nível de emissão de poluentes. Isso aqui, o que acontece? Você pode estar retirando um componente desse, uma dessas sondas, fazendo a adição do produto ali, e esse produto vai estar fazendo essa reação, vai ser um reagente químico aqui dentro do filtro de partículas e vai estar fazendo a limpeza, vai estar contribuindo para estar fazendo uma limpeza. Você tem lá um 80% de obstrução. A hora que você colocou o produto, 80%, às vezes nem na regeneração forçada, 80%, 90%, putz, às vezes na regeneração forçada esquece. Você vai fazer todo o procedimento de regeneração, ele desobstruiu 15%. Por quê? Porque é uma obstrução muito grande, dependendo de como tá essas condições, dependendo do modelo, dependendo da versão do veículo, às vezes ela não desobstruiu o suficiente. Então quando você coloca esse produto vai fazer o quê? Ele vai tirar, ele vai dissolver, literalmente, uma parte desse carvão que ficou ali, e conforme você vai iniciar os procedimentos de rodar com esse veículo, aí sim você vai estar fazendo as duas regenerações, a passiva e a ativa, com esse veículo, contribuindo, né, com esse componente aqui que foi adicionado, contribuindo para que você faça esses procedimentos. Então muitas vezes nesse caso você acabou salvando o motor do seu cliente. Você acabou salvando o motor do seu cliente de fazer uma regeneração forçada e acabar dando um bug aqui. Com esse líquido, com esse produto, com esse procedimento, aí você vai estar gastando aí na faixa ali dos R$1.000, R$1.200 para você fazer ele completo. Isso daí eu já estou falando o quê? Vai gastar combustível? Vai, você tem que rodar com o veículo, então tem a adição de combustível, tem os serviços de scanner, tem as licenças que você faz. Então, todo o procedimento, da entrada à saída do veículo, com esse problema, você vai gastar aí, em média uns R$1.200. A adição do líquido, às vezes é mais de um líquido, você vai rodar com esse veículo também. Então, tudo isso daí, todo esse serviço tem o seu custo relativamente mais barato do que você ter um décimo, né, do valor de você ter que trocar, por exemplo, esse filtro DPF inteiro. Então você precisa ver, analisar qual é o tipo de obstrução que você tem. É uma obstrução normal, é uma obstrução que necessita de uma intervenção, uma obstrução severa. Então cada uma delas tem o seu procedimento adequado para se fazer. Qual é o tempo de durabilidade, qual é o tempo de vida útil do filtro DPF? Os fabricantes estipulam que ele dure o tempo de vida útil do motor. Então o filtro DPF, teoricamente, ele tem que durar o mesmo tempo de vida útil do motor, fazendo todos os seus ciclos de regeneração, de restrição e regeneração, tudo isso daí ele precisaria estar durando o tempo de vida útil dele. Então, salvo determinadas situações, você vai ter abreviada essa vida útil desse conjunto aqui. Um conjunto que está muito entupido, muito saturado, tem como ele ser salvo? Se essa saturação for de carvão, sim, sem problema nenhum. Ah, meu Deus, ó, tem tantos por cento, você tem que cuidar disso daí, pessoal. Às vezes vocês vão lá, vão chegar num lugar, o cara vai mostrar para você lá o scanner, ó, tá 80% obstruído, não tem mais o que fazer, tem que substituir. Depende do que é essa obstrução. Essa obstrução aí é por residual de carvão, você consegue estar salvando. Não perdeu o motor por causa disso, tá? Então, às vezes, quando que você perde o catalisador? Quando que você perde o conjunto de filtro de partículas? Você perde quando existe o derretimento dele. Aí sim. E quando que ocorre esse derretimento dele? Em alguns casos, por causa da regeneração forçada. A regeneração forçada, pessoal, não é bacana, não é legal. Quando você está rodando
e ela está fazendo a regeneração ativa, por mais que ela vire uma tocha aqui dentro também, né? Por mais que tenha todo aquele calor, o veículo está rodando e você está tendo a troca de calor desse veículo. Então, ou seja, ele está andando ali, ele está pegando vento, ele está tendo essa troca de calor. Enquanto, por isso que é tão interessante fazer com ela, com o veículo rodando, tá? Quando ela está parada, meu irmão, não é legal, tá? Não é bacana. Tem como fazer, é um procedimento, mas se o motor já não tiver lá aquelas coisas, não é legal. E quando a gente fala em viaturas, por exemplo, elas têm muito acúmulo de horas de serviço. Aí você vai olhar no painel, nossa, mas eu só tem 70 mil quilômetros só? Pois é, mas se você colocar em tempos de uso, em horas de serviço, esse motor já estaria com 180 mil mais ou menos, para mais, né? E então não é interessante fazer essa forçada, tá? Essas aqui são os ideais para você estar fazendo, beleza? Vou estar mostrando agora para vocês um exemplo de uma Trailblazer que eu rodei com ela. Eu peguei ela aqui em Curitiba, fui até Foz do Iguaçu com ela, e aqui ela estava bem obstruída. Estava rodando já fazia alguns dias aqui na cidade somente em baixa velocidade, então ela estava ali com aproximadamente mais de 70% obstruída, tá? Eu não vou lembrar agora se era 73% ou 79% de obstrução. Fui daqui até Foz do Iguaçu com ela. Lógico, pô, você vai andar 600 km para fazer isso? Cara, não estou dizendo isso, né? Mas estou dizendo assim, que naquele caso ali, que era um caso bem crítico, né? Uma obstrução bem grande, eu fiz esse deslocamento com ela, cheguei lá, ela estava com 19% de obstrução. Precisou trocar? Daí, não, tem que trocar, cara, já era. Não, precisou rodar, né? Rodei com ela, foi feita a desobstrução, né? Conforme foi rodando. Ao longo desse período de viagem, só por alguns momentos é que ela fez a regeneração ativa. Então eu lembro que eu olhei ali no scanner, ela fez, se não me engano, deu uns 10 minutos de desobstrução só. Deu uns 600, pouco mais de 600 segundos de regeneração ativa. Isso daí quer dizer o quê? 600 segundos, estamos falando ali 10 minutos, né? Ela deu um pouquinho mais do que isso, então um pouquinho mais do que 10 minutos. Então, ou seja, ela fez todo esse período, é uma viagem longa, uma viagem de 600 km, e somente em 10 minutos é que ela fez essa regeneração ativa. E dependendo das condições, ela fez essa regeneração já no começo. Assim que eu peguei a estrada ali, que ela identificou, através dos seus parâmetros, que eu tinha rotação e que eu tinha velocidade, ela iniciou os procedimentos ativos de regeneração, né? Fez as injeções de combustível necessárias, e a partir do momento que ela identificou que está mantendo, interrompe a situação e deixa só na passiva. E foi o que aconteceu, né? Cheguei lá 19%. Então, o que eu recomendo? Rodem com esses veículos, pessoal, tá? A viatura da área que a gente roda acaba não pegando BR, por exemplo, acaba não pegando estrada. Converse com o setor de manutenção, que existe a necessidade de você fazer semanalmente aí uns 15 minutos à frente, 15, 20 minutos à frente, 15 a 20 minutos de retorno em BR, para que você faça essa manutenção. Isso daqui vai estar te poupando e muito trabalho dos setores, tá? Isso aqui é um valor médio da peça, tá? Fora mão de obra. Então, assim, vale muito a pena você rodar um pouco mais com o veículo e você ter esse cuidado com ele. Para quem é civil, então, não precisa nem dizer, né? Quem é civil roda com o veículo predominantemente na cidade. Os modelos mais novos estão cada vez necessitando mais de você fazer as regenerações, porque os conjuntos estão cada vez maiores, cada vez mais restritivos. Então você precisa sim fazer essa regeneração do seu sistema de DPF. E olha lá, aqui nós temos 73% de concentração de fuligem, bastante coisa mesmo. Veículo que roda predominantemente aqui na cidade, mas vamos estar indo para Foz do Iguaçu agora. Olha a quilometragem, 32191. Vamos efetuar todo esse percurso, vamos ver qual que vai ser o tempo de regeneração dele e vamos ver para quanto que ele vai voltar. Tenho certeza que vai baixar e bastante nessa viagem. Quilometragem 32831, já chegamos aqui em Foz do Iguaçu e olha para quanto que baixou, 17%. É isso aí, veículo diesel tem que rodar. Veículo diesel atual, sistema DPF, tem que rodar para ele ter. Estou chegando agora com essa viatura aqui com quase 150 mil quilômetros, viatura que estava sendo empregada na operação de Cascavel, retornando aqui agora para Curitiba. E olha só, ela tem o sistema de DPF original dela e está aqui ó, com apenas 9% de fuligem.
Então é isso daí, veículo diesel tem que rodar bastante. Quanto mais você rodar, melhor vai ser para esse motor. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até